O cliente está pagando pelo seu serviço, ele não está pagando para ser seu dono. Então, se ele te contrata para fazer um serviço, você não precisa ser refém dele. Você tem que se impor e colocar o cliente no lugar dele. Nesse vídeo, eu vou contar que você não precisa ser refém do seu cliente para você ser contratado. E aí, tudo bem? Para você que não me conhece, chegou de paraquedas aqui nesse canal, eu sou Robson Luz, sou fotógrafo de casamento, retratista e estou nessa jornada como fotógrafo há mais ou menos uns 10 anos. No começo, eu deixava o cliente meio que mandar em mim. Eu aceitava as imposições que o cliente colocava porque eu queria ter trabalho, mas não é bem assim, né? A gente precisa se impor. E se o cliente quer te contratar, é porque ele gosta do seu trabalho. E você tem que impor respeito. Quando eu comecei na fotografia, eu meio que aceitava tudo que o cliente queria. Se ele quisesse um ensaio no domingo, eu fazia o ensaio no domingo. Se ele quisesse um ensaio de manhã na praia, eu fazia o ensaio de manhã na praia. Mas por quê? Porque eu queria portfólio. Naquela época eu até conseguiria me impor com o cliente se eu quisesse, mas aí eu ia gerar uma indisposição, algo que eu não queria no início da minha carreira, né? Então hoje eu já me sinto bem para me impor e colocar algumas condições para fotografar clientes. Por exemplo, um ensaio ao domingo. Domingo é o dia que você quer ficar com a sua família. Então às vezes é complicado você reservar um domingo para fazer um ensaio com o cliente. Existem contextos que isso pode ser feito, quando o cliente só pode no domingo, mas aí você também pode cobrar uma taxa a mais para fotografar no domingo, porque você vai estar saindo do convívio com a sua família, do seu dia de descanso, para poder fotografar esse cliente. Então, atualmente, eu gosto de fotografar clientes durante o dia de semana, que é meu expediente de trabalho, e aos sábados quando eu não tenho evento. Se o cliente não consegue, ele tem que dar um jeito, porque não é a gente que vai dar um jeito para fotografar o cliente no dia que ele quer. Ele está pagando pelo nosso serviço, ele não está pagando para ser nosso dono. A gente não tem que estar completamente à disposição dele. Existe um contrato e a gente faz o contrato justamente para resguardar a gente e resguardar o cliente. Então hoje, por exemplo, se o cliente me contrata para um casamento e ele quer fazer o ensaio pré-casamento dele, eu boto algumas condições, em contrato inclusive. Precisa ser necessariamente dia de semana e se eu tiver um sábado disponível, pode ser no sábado. Se ele só puder aos domingos, aí o ensaio tem uma taxa extra, porque eu vou estar saindo da minha folga para ir fotografar o cliente. Deu para sacar? Outra coisa importante, você tem que se impor sobre a sua fotografia. Se você gosta de um estilo de fotografia, o cliente te contratou por causa disso. Só não tem por que ele querer propor algumas fotos para você que você sabe que não é do seu estilo. É tudo uma balança, né? Você tem que ver até onde você pode recusar alguma coisa para não se indispor tanto com o cliente. O que acontece é que quando a gente está começando na fotografia, às vezes a gente cede demais. Acha que dizer não pode ser grosseria, mas na verdade a gente trata isso como profissionalismo. Dizer não é dizer que aquilo ali não é legal para você, para sua profissão, e o cliente tem que entender dessa forma. Tem cliente que não tem limite, gosta de te chamar fora do horário e acha que você tem que atender, quer mandar na sua edição, sendo que você tem uma identidade fotográfica, que você já tem um estilo de fotografar, quer marcar o ensaio no horário que você não gosta de fazer. Eu, por exemplo, gosto de fazer ensaio somente à tarde. Eu marco o ensaio 2 horas antes do pôr do sol e o cliente sabe que o meu estilo de fotografia é esse. Se ele me contrata porque ele gosta desse estilo de fotografia. Então o ensaio precisa ser sempre à tarde, 2 horas antes do pôr do sol, para que as fotos fiquem no meu estilo, no estilo que eles viram e como eles gostaram. E foi por isso que eles me contrataram, certo? Então, por exemplo, se o cliente me contrata e quer fazer um ensaio, Robson, vamos fazer um ensaio na praia no nascer do sol. Não é o meu estilo. Eu não vou madrugar 3 horas da manhã para atender o cliente com uma coisa que eu não costumo fazer, porque o capricho dele é esse. Se ele quer assim, ele tem que contratar pessoas que fazem trabalho nesse estilo, entende o que eu tô falando? Porque se você não coloca limite no seu cliente, ele vai acabar virando seu patrão. E aí, respeito vai embora, já era, ele vai virar o seu dono e tudo que ele quiser você vai fazer porque você já fez uma vez, então se você não fizer de novo, ele vai achar que você tá de má vontade e aí, só ladeira abaixo. Se domingo você não pode, por que domingo você vai fazer? Ou se domingo você cobra mais para fotografar, por que para ele não pode ser cobrado? É simples assim. O combinado não sai caro. E por que eu tô falando isso? Teve uma história que aconteceu que reflete muito sobre isso, que é, se você não se impor, o cliente vai montar em você. Eu marquei um ensaio com o cliente para começar às 4 horas, porque o sol ia se pôr às 6, então a gente ia ter 2 horas de ensaio pra gente fazer nossas fotos. Daí eu marquei com o cliente para chegar no local 3h30 da tarde. Eu cheguei 3 horas da tarde, mandei mensagem pro cliente, já estou aqui. E a cliente mandou mensagem respondendo, falando, estou na maquiadora saindo daqui agora, sendo que a maquiadora dela estava a mais de
70 quilômetros do local onde a gente estava. E à tarde, para chegar nessa cidade, tem um trânsito. Eu estava num local que era um parque e que ele fechava às 18 horas. Então, tipo, se ela não chegasse, não ia ter ensaio. E eu esperei. Esse foi o meu erro. Ter esperado ela. Se desse 4 horas, 4 e meia, ela não tivesse chegado, que foi o que aconteceu, era para eu ter falado, ó, não vou poder te esperar, vamos remarcar o ensaio. Simples assim. E aí o que aconteceu? Eu esperei ela, a gente foi para um outro local, porque o local que a gente estava iria fechar, então a gente foi para uma praia, porque o parque ficava perto da praia, a gente foi para a praia, para a beira do mar, e quando a gente começou a fotografar, já era mais de 6 horas, o sol já tinha baixado, só tava aquela luz azul bem fraquinha no céu, porque o sol já não estava mais lá, e as fotos ficaram, ó, uma bosta. E depois o que aconteceu? Ela reclamou das minhas fotos. E isso serviu de aprendizado, porque agora eu não faço mais isso. Agora eu tenho um contrato, se o cliente demorar mais de meia hora para chegar no local, no horário combinado, eu não espero mais. E a gente vai remarcar o ensaio com taxa para ser remarcado. Então, pontualidade é importantíssima nessa parte de fazer ensaio, de você cobrar o cliente sobre condições que você precisa que ele atenda para as fotos saírem do jeito que ele gostaria e do jeito que é o seu estilo. A partir desse incidente, eu comecei a colocar isso em contrato e desde então eu não tenho tido mais problema com isso. E eu explico. Eu mando uma cartilha para o cliente, eu falo sobre look, horários, sobre maquiagem, melhor horário para fotografar, os locais para fotografar. E aí, só para reforçar, o problema não é o cliente, o problema é a nossa postura, é como você se posiciona de frente para o cliente em situações como essas que eu passei. Porque como eu não me posicionei, o cliente veio e achava que estava certo naquela situação toda onde o erro foi só dele. E você precisa diferenciar ser submisso de ser flexível. Se você é flexível, fica bom para você, fica bom para o cliente. Quando você é submisso, fica bom só para o cliente. É como eu disse no início do vídeo. O cliente não é seu dono. E para fechar, eu preciso dizer que você não precisa se anular para agradar cliente. Quem valoriza o seu trabalho vai entender os seus limites. E aí o que você precisa ser é bem claro nas coisas que você fala, escreve, deixa registrado. Mesmo que você não tenha contrato, escreva no WhatsApp os termos, deixa claro para o cliente como é o seu processo, para que ele não vá falar depois, ah, você não me avisou. Mas sempre com gentileza e tratando com respeito. Então se você já passou por isso ou tá passando, comenta aqui, ó. Vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já se inscreve aí ou deixa o seu like, porque aqui a gente fala de fotografia real, nessa minha jornada de 10 anos na fotografia. Se você está começando na fotografia e quer transformar isso em profissão ou até mesmo melhorar suas fotos, já fica aqui pelo canal porque vai ter muito conteúdo legal aqui para você. Valeu!